Estamos nesse momento tão ímpar, especial para mim, na sala da EBD, da nossa biblioteca, sobre o comando do nosso digníssimo diácono e gestor Ribamar, nosso amigo. E estamos aqui para comentar sobre a nossa lição do dia 23 de janeiro de 2022, que tem como tema a estrutura da Bíblia. A estrutura da Bíblia é o tema que vai estar em sala de aula, onde os nossos muito dignos mestres, professores, estarão comentando. E que é uma estrutura? Uma estrutura é a base, é uma base. É uma base, pode ser de uma casa, a estrutura é os apartamentos, quartos, é tudo que faz parte daquela construção. Então, a Bíblia, ela tem a sua estrutura. E essa estrutura, como diz o texto áureo, está escrito em Lucas 24:44, disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, aqui vemos nesse texto áureo a estrutura de tudo o que convinha que acontecesse a Jesus dentro das suas próprias palavras. A verdade prática, a Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamento, totalizando 66 livros, divinamente inspirado. Toda ela é a nossa única regra de fé e prática. Então, queridos, encontramos aqui a estrutura. E o comentário da nossa lição, ela nos diz no primeiro ponto, vamos ver aqui um pouco da introdução. A Bíblia Sagrada, ela foi escrita majoritariamente em hebraico e grego, em um período aproximado de 1.600 anos, por cerca de 40 homens. E se estrutura em Antigo e Novo Testamento, seus livros são divinamente inspirados e formam o cânon bíblico. Nesta lição, veremos como a Bíblia está organizada e a classificação de seus livros, a canonicidade e as particularidades dos testamentos. Então, podemos ver claramente, já na nossa introdução, que a estrutura da Bíblia é duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, formando assim a nossa Bíblia. Como a Bíblia está organizada? A definição do termo Bíblia, a palavra viva, tem origem tanto no vocábulo grego como no latim. O termo grego é bíbulos, significa livros, e tem conotação de qualidade sagrada. A palavra Bíblia, no latim, é um substantivo feminino singular que igualmente exprime a ideia de livro.
por volta do ano 150 depois de Cristo, os cristãos passaram a usar o termo em grego da Bíblia, os livros, para referir-se ao conjunto de livros inspirados por Deus. E assim nós temos a estrutura, a Bíblia. Podemos também pensar, a Bíblia é um conjunto de livros ou uma pequena biblioteca. Biblioteca também procede, de qualquer forma, de Bíblia. Ela é uma biblioteca composta de 66 livros, formando assim a Bíblia, a qual nós temos hoje. Então, o cânon da Bíblia. A expressão cânon é outra estrutura também. Isso tudo faz parte da estrutura do Novo, isso é, do Antigo e do Novo Testamento. Então, existe esse termo, cânon, cânon da Bíblia. A expressão cânon procede do hebraico, no sentido de vara de medir. Vara de medir. O termo corresponde em grego a canon, que significa régua. Desse modo, na teologia, o vocábulo canon é empregado como norma. Normas são estas, de avaliação para identificar os livros sagrados. Em vista disso, o termo canônico passou a designar os 66 livros aceitos como divinamente inspirados. Então, esse canon era um instrumento que era usado para descobrir, ou para confirmar, ou para afirmar, ou para autenticar os livros inspirados. Então, o que aconteceu? Detectado foi que apenas 66 livros da Bíblia Sagrada, a qual nós usamos hoje, foram inspirados pelo Espírito de Deus. Então, aí é que vem o canon. Esse canon autoriza, esse canon autentica esses livros, e eles agora passam a ser usados como doutrina, eles passam a ter a validade da parte dos escritos, dos seus escritores, e como divinamente inspirados. Então, é uma norma. Os 39 livros, a primeira parte dessa estrutura é o Antigo Testamento. 39 são os seus livros. E eles estão assim, na Bíblia, formada desta maneira. O Antigo Testamento, os livros do Antigo Testamento, essa primeira estrutura, essa primeira construção da Bíblia no seu todo, os livros do Antigo Testamento, os livros do Antigo Testamento, eles se classificam. A classificação dos livros do Antigo Testamento, tal que a conhecemos hoje, se divide nos seguintes grupos. Primeiro, Pentateuco. Os livros do Pentateuco, eles são 5. São eles quais? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. São esses os livros, os primeiros 5 livros escritos por Moisés. Aí depois nós temos os históricos. Os livros históricos, eles procedem desta maneira.
Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, aí Esdra e Neemias e Esther. São um total de 12. Aí nós temos os livros, a terceiro agrupamento, que são os poéticos, ou cânticos, Jó, Salmos, Provérbios, Cânticos e Eclesiásticos, 5. Aí temos os profetas, os livros proféticos menores e maiores. Os livros proféticos maiores são 5. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, 5. E os profetas menores são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Sofonias, Abacuque e Zacarias, Malaquias, 12. Aí nós temos a estrutura primeira que forma o Antigo Testamento, fazendo um total de 39 livros. Aí nós temos aqui esses livros, como já citei aqui. A canonicidade do Antigo Testamento. É importante saber isso. Nós temos que ter essas informações, e essa lição tem trago para nós muitas informações valiosas sobre a Bíblia. Então, vejamos aqui a canonicidade do Antigo Testamento. Existem 3 fatores basilares da avaliação de um livro canônico, a saber, letra A, inspiração divina. Essa inspiração divina é que atesta se o livro é inspirado pelo Espírito Santo ou não. Então, essa primeira necessidade imperiosa para ver isto, a inspiração do livro, se é divina ou não. Letra B, reconhecimento do povo de Deus. Esse povo de Deus que utiliza, que lê os mestres, os doutores, essa vasta gama de pessoas que têm muitas informações, necessita de atestar. Eles precisam que esse reconhecimento era aceito como autêntico pelos seus primeiros leitores. Se esse grupo, o segundo grupo, não atestar, aí não tem como seguir essa norma do cânon sagrado. Letra C, preservação pelo povo de Deus. O povo de Deus que atesta se o livro era conservado como palavra de Deus. Por conseguinte, a confirmação desses elementos revela que, desde o início, os livros do Antigo Testamento foram recebidos, guardados como inspirados e autorizados por Deus, dotados de veracidade e de autoridade.
Aqui nós temos a Bíblia. Hoje, eu tenho dito para alguém que a Bíblia hoje, em nossas mãos, é um dos milagres mais espetaculares que alguém pode ver da parte de Deus. A prova viva de um Deus vivo, que é o que inspirou essa Bíblia que nós temos, que nós lemos, que nós devemos amá-lo sempre e obedecer a voz de Deus escrita na Bíblia. Portanto, essas particularidades do Antigo Testamento, quase a totalidade dos livros foram escritos em hebraico. É uma particularidade, em hebraico, chamado na Bíblia de língua de Canaã. Algumas porções foram escritas em aramaico, uma espécie de dialeto que deu origem à língua árabe. O último livro canônico foi o do profeta Malaquias, que concluiu antes do ano 430 a.C. Desde então, nada mais pode ser acrescido no cânon do Antigo Testamento. É conforme o teólogo Norman Geisler, para facilitar a tarefa de citar a Bíblia. Em 1227 d.C., os textos foram divididos em capítulos e por volta desculpe aí, né? O Novo Testamento, falamos da primeira estrutura, que é o Antigo Testamento, com suas divisões: lei, história e também poesias, profecias. O Novo Testamento, os livros do Novo Testamento, esses livros foram reconhecidos pela Igreja após a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Eles estão classificados. A segunda estrutura da Bíblia é o Novo Testamento. E eles estão classificados desta forma: Evangelhos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Histórico, Atos dos Apóstolos. E epístolas. As epístolas são Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses, primeira carta, segunda carta de Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Hebreus, Filemon e temos aí a carta de Tiago, primeira epístola de Pedro, segunda epístola de Pedro, temos também primeira carta de João, segunda e terceira. Aí temos Judas e o Apocalipse, que é o livro profético. Essa é a estrutura do Novo Testamento, esses compartimentos. Cada grupo de livros desse tem um valor incalculável
dentro da Bíblia, formam a Bíblia. E não é diferente. O mesmo processo, a mesma norma, a mesma régua canônica vale também para o Novo Testamento. E a canonicidade do Novo Testamento, os critérios de avaliação do Novo Testamento são iguais aos que determinam o cânon do Antigo, isto é, inspiração, e a preservação dos livros como palavra de Deus. Neste sentido, a Bíblia oferece indiscutíveis provas de inspiração do Novo Testamento. E nós queremos dizer que há muitas particularidades do Novo Testamento. Todos os livros do Novo Testamento foram escritos em grego, koine, um dialeto comum e presente por toda a cultura de fala grega, e que muito auxiliou na propagação do Evangelho nos primórdios do cristianismo. Algumas expressões, mesmo redigidas no vernáculo grego, possuem significado em aramaico. Dentre elas, citamos Talita cumi, menina, levanta-te, Marcos 5,41. Abba, pai, literalmente pai, pai, meu pai, Marcos 14,36. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? O conjunto dos livros canônicos foram escritos antes do término do século I. O último livro, Apocalipse, de João, dado por volta do ano 96 depois de Cristo, e o encerramento do cânon, os cristãos reconhecem apenas 27 livros como inspirados. Por fim, em torno de 1555 depois de Cristo, o Novo Testamento também foi dividido em versículos. Portanto, querido irmão, aluno da EBD, da Escola Bíblica Dominical, então aqui nós temos, dentro da simplicidade do que vos fala nesta oportunidade, a estrutura, o que forma a Bíblia. É o seu conjunto de livros. E aqui vemos a estrutura da Bíblia, do Novo, do Antigo e do Novo Testamento. Quero eu agradecer a Deus essa oportunidade tão ímpar e especial que me foi concedida para que estar nesta manhã. Quero abençoar a todos que estão nos ouvindo através do programa Você e Deus. Deus abençoe de uma maneira muito especial a todos. Amém.